Meus amados irmãos, louvamos a Deus nesta noite pelo privilégio, como já dissemos, de estar aqui na filial em Nazaré da Mata, rever o pastor Luciano Dionísio. Nos conhecemos desde quando coordenava a área ali no Recife, área 8, é meu professor. Trago saudações da minha esposa, para sua esposa também. Ela não pôde estar aqui porque chegou já próximo da hora de eu vir, porque estava na Rede Brasil. Hoje é o dia da escala dela, ajudando o pastor ali no programa Altar de Deus. Saudar também o presbitério local, Deus abençoe, os nobres companheiros, a igreja do Senhor e ao grande coral de jovens. Os jovens dizem amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como é o tema deste congresso, os jovens podem dizer, 1, 2, 3. Jovens valentes na fé. Eu quero me servir de outro texto para falar deste tema. Vou convidar a todos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler os versículos 11 e 12. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Saudar os meus irmãos que louvam a Deus. Deus abençoe. É um prazer estar aqui com vocês, em nome do Senhor. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Vamos ler o 12 juntos? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse bem forte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Muito bem. Meus amados, agradecemos a Deus e ao nosso pastor presidente a honra da escala, e assim que fomos informados, procuramos também saber a respeito do tema, jovens valentes na fé, e nos veio ao coração o desejo de meditar com os meus irmãos neste texto da palavra de Deus, que está no Antigo Testamento, o conhecido por nós, livro 2, Juízes. Sobre o livro dos Juízes, é preciso dizer que ele provavelmente foi escrito pelo profeta Samuel. Ele está entre os livros históricos e é assim classificado porque cobre um período histórico de 400 anos da história de Israel, conforme Atos capítulo 13 e o versículo de número 20. O período dos juízes, ele tem início logo após a morte de Josué, que foi o líder que introduziu o povo na terra prometida. E esse período vai desde a morte de Josué até ao estabelecimento da monarquia. Então esse período é conhecido como período dos juízes. Ao folhearmos este livro, nós vamos descobrir que Israel não estava como Deus planejava. Eles, ao adentrarem na terra, passaram por altos e baixos. O período dos juízes é conhecido como o período de oscilação espiritual. O povo não era constantemente crente. Alguém disse de forma muito inusitada que a espiritualidade de Israel era como uma montanha russa. Uma hora estava nos picos lá em cima e outra hora estava embaixo. Daí porque nós vamos ver com muita constância a expressão que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor, para punir eles, quando eles davam as costas para Deus, lhes entregava nas mãos dos inimigos, dos povos. Então, quando eles se viam em aperto, eles voltavam-se para Deus arrependidos e clamavam. E Deus, que tem um coração cheio de compaixão, em resposta ao arrependimento e ao clamor, levantava juízes, que eram líderes tribais, que julgavam as causas do povo e também lideravam nas batalhas militares. E assim subjugava os inimigos de Israel. Só que quando o povo novamente se via em paz, eles voltavam a praticar o que Deus não se agradava. Assim que o juiz morria, o povo novamente saía da rota. Então, por isso que esse período é conhecido como um período de oscilação espiritual. E como disse, também foi um período de extrema opressão. Afastados de Deus, eles eram punidos com outros povos que se levantavam contra eles. Na ocasião em que nós lemos aqui do capítulo 6, a nação opressora, ou a tribo, ou o povo que oprimia os israelitas eram os midianitas. Isso está no capítulo 6 e o versículo de número 1. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Por quanto tempo, irmãos? 7 anos. Então, na ocasião aqui, novamente o povo estava afastado e foi punido por esta tribo nômade, que habitava na região leste e sudeste do Mar Morto, e que eram descendentes de Abraão com a sua segunda esposa após a morte de Sara, que foi Quetura. Nessa ocasião, o inimigo se fortalecia e Israel se enfraquecia. Além de ser um período de oscilação espiritual, o livro dos Juízes também diz que esse período era um período de opressão e escassez. Por quê? Quando os inimigos vinham contra o povo de Israel, tirava o que eles produziam na área agrícola, tiravam também os animais. A agropecuária sofria bastante, porque o povo produzia, mas não usufruía da produção. Os inimigos vinham e tomavam. E isso a gente vê no capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Veja na sua Bíblia, por favor. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Aí olha o que diz o versículo 4: e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. O versículo 6 acrescenta: assim Israel fez o que, irmãos? Empobreceu muito pela presença dos midianitas. Avalia você o que é produzir e não comer o que produziu. O inimigo vinha e roubava, levava, tirando-lhes as colheitas, o resultado das colheitas, o gado, destruindo tudo. Versículo 5 diz isso, e ainda deixando eles em extrema pobreza. Diante dessa calamidade nacional, eles se viram em aperto e resolveram clamar ao Senhor. O texto é claro quando diz, no versículo 6, então os clamaram ao Senhor. Eles lembraram de Deus. Tem gente que é assim, quando tudo vai bem não passa nem na porta da igreja,
Mas quando vem uma enfermidade, um desemprego, morre alguém inesperadamente na família, aí ele agora começa a chamar Deus de Deus. Mas mesmo assim, nessa condição, Deus é tão misericordioso que não deixa as oportunidades passar. Glória a Deus. O povo clamou e Deus respondeu. O capítulo 6, versículo 8 em diante diz: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus está lembrando: vocês estão aqui porque eu tirei vocês da opressão. Aí diz: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expeli, lancei fora de diante de vós, e vos dei, ou dei a vós essa terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí está o segredo: mas não deste ouvidos à minha voz. Quando tomou posse da terra, Israel não seguiu a orientação divina que foi dita no capítulo 1 pelo anjo do Senhor, que eles deveriam espalhar para longe os povos pagãos e não deveriam imitar as suas práticas. Eles fizeram justamente o inverso: aliançaram-se com os povos pagãos e trouxeram para dentro do culto a Deus o culto pagão. Deixaram o culto monoteísta a um único Deus e passaram a aderir o culto politeísta a vários deuses, sendo deles também, ou entre eles, o culto a Baal. Mas como eles clamaram, e sempre que o povo de Deus clama, Deus responde, além de lançar-lhes em rosto a desobediência, Deus resolve descer para levantar um valente. Diga amém, meus irmãos. Em ocasiões como essa, eles sempre levantavam um juiz, e dessa vez não foi diferente. Ele desceu para levantar um homem valente, um homem corajoso, um homem que ele ia usar como instrumento para mudar a situação da geração da sua época. E é interessante que a figura celestial que aparece é chamada de anjo do Senhor. Diga comigo: anjo do Senhor. A expressão hebraica é Malach Adonai. O do não existe, é anjo Senhor. Esse aqui não é qualquer ser angelical. Esse aqui nada mais é do que o próprio Deus. Esse anjo do Senhor que veio, ele é uma autoridade que tem os atributos divinos. Ele é mencionado na Bíblia mais de 50 vezes, só no Antigo Testamento. E ele distingue-se dos demais, porque ele tem a capacidade de perdoar pecados, Êxodo 23. Ele aceita adoração. Quando ele falou com Moisés no sarçal, foi o anjo do Senhor. Aí disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque quem está aqui não é qualquer um não. Tu estás pisando em solo sagrado. Ele executa juízos, Números 22 e 22. Ele intercede pelo povo escolhido, Zacarias 1 e 12. E ele tem o poder de salvar. Foi esse daí que desceu. O versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio. No meio da opressão, no meio da pobreza, no meio da oscilação espiritual, Deus não ficou quieto. O povo clamou e Deus desceu para trazer resposta. E aonde ele foi? Foi atrás de um valente. O texto diz que ele foi atrás de um homem chamado Gideão. Diga comigo: Gideão.
Gideão significa lenhador ou guerreiro, porque Deus nunca chama preguiçoso. Lenhador, cabra que racha lenha. Ele nunca vai chamar quem está pendurado no Instagram. Ele nunca vai chamar quem fica jogando videogame. Ele nunca vai chamar quem só vive batendo perna em praia e no shopping. Ele vai chamar quem é da guerra, quem é da batalha, quem está com a mão na trincheira. É aí que eu vou chamar, é esse daí que eu vou chamar. Glória a Deus. E ele chama esse homem, lenhador, guerreiro, que mais tarde vai ser apelidado de Jerubbaal. Não é porque é assim, quando a gente começa a andar direito, o povo começa a botar apelido. Quando ele derrubou o altar pagão de Baal, aí botaram o nome de Jerubbaal, não é? Não se incomode quando você começar a andar direito, as pessoas começarem a chamar de Santona, Santinho, o leitor, só quer ser o pregador. Não se preocupe, esses adjetivos não são ruins. O que você deve incomodar-se é se chamar de namorador, de mentiroso, de 171, aí esses aí incomoda. Mas se chamar de santão, orador, pregador, não é? Não se preocupe com isso não, esses adjetivos são bons, dá pra gente dar um glória, não dá não? A origem dele era que ele era filho de Joás, de uma obscura família de Abiezer, da tribo de Manassés. E ele vivia em Ofra, em Gileade, que ficava do outro lado do rio Jordão. Deus foi lá do outro lado buscar ele. Eu vou lá. Eu estava estudando esse texto e lembrando, né? Características que Gideão tinha, que Deus viu e que ele não via. Eu sou muito desconfiado quando uma pessoa se autodefine. Eu prefiro quando a pessoa é definida por Deus. Porque se eu for me autodefinir, eu só vou ver defeito. Mas quando Deus me define, Ele consegue ver as qualidades que eu não vejo. Por exemplo, a Bíblia mostra ele como trabalhador. Capítulo 6, versículo 11. Diz que ele estava malhando trigo aonde? Ora, quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que o lagar era lugar de pisar uvas para extrair o suco que mais tarde vai ser o mosto ou o vinho. Se torna vinho quando azeda. E ali tirado na hora é o suco de uva puro. Mas ele está fazendo no lagar o que não se faz num lagar. Ele está malhando trigo. Por que ele está malhando trigo? Para pôr a salvo dos midianitas. Você lembra que os midianitas estavam entrando naquela região e pegando tudo que eles produziam? Aí para desviar a atenção, o que foi que Gideão fez? Já sei, eu vou enganar o inimigo. Ele vai me procurar no lagar, aliás, vai me procurar malhando trigo, aonde se malha trigo, mas eu vou malhar trigo no lagar. Que eles não vão conseguir me achar, não vão perceber que eu estou ali. Se ele fosse uma pessoa acomodada, ele tinha dito, já está tudo entregue mesmo ao inimigo, vou ficar em casa de braço cruzado. Mas ele disse, não, eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu não vou deixar de fazer não, eu vou atrás. Então ele era um homem trabalhador. Segundo, ele era um homem valoroso. Diga comigo, valoroso. Olha o que disse o anjo do Senhor. O Senhor é contigo, versículo 12. Varão valoroso. Valor é diferente de preço, viu, irmão? Porque tem gente que tem preço e tem gente que tem valor. Nós vivemos numa época assim, que muita gente tem preço, não é? Ele é o que é até colocar isso aqui na mão dele. Ela anda coberta até se oferecer uma proposta em dinheiro para ela sair na capa da Playboy. Aí ela tem preço. E por aí vai. Mas quem tem valor não tem dinheiro que pague. Aquele anjo do Senhor chegou para ele e disse assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Como quem diz, varão que não se vende. Olha Deus vendo ele isso nele, né? Valores.
É isso que Deus procura nas pessoas, valores. Glória a Deus. Ele também era um homem inconformado, diga comigo, inconformado. Olha, irmão, qualquer um de nós, se o anjo do Senhor aparecesse e dissesse assim para a gente: você é um varão valoroso, uma mulher valorosa, a gente dava um glória, chorava, achava bonito. Sabe como foi que ele respondeu? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Ele era um homem inconformado. Esse não é o teu povo? O povo de Abraão, de Isaac e de Jacó? Essa não é a terra que tu nos deste como herança? Por que nós estamos passando por tudo isso? Em vez de ele se alegrar com um elogio e dizer que Deus era com ele, ele questionou. Como Deus é comigo e eu estou debaixo da mão do inimigo? Como Deus é comigo e tudo que eu produzo o inimigo leva embora e minha família passa fome, necessidade? Então era um homem inconformado. Uma compreensão errada também a gente tem é que agindo dessa maneira, a gente pensaria: Deus vai matar ele, mas Deus gostou. Em vez de Deus achar ruim, Deus gostou, porque a pessoa que Deus vai usar não é a pessoa passiva, inconformada, cabisbaixa, é a pessoa que chega diante dele e diz: eu quero mudar isso. Ele disse: o que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Porque ele veio de uma geração que ouvia da boca dos pais que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou pão do céu, que Deus tirou água da rocha, que o salmista diz que Deus tirou o mel da rocha, era água boa, que Deus mandou codornize. Ele disse: tu és o Deus do passado, cessacionista, parou lá o milagre, ou o Senhor ainda faz hoje? Deus disse: oh, coisa maravilhosa. Não tem gente assim saudosista, não é? Ah, na congregação pequena, ah, na igrejinha dentro do mato. Parece que Deus só opera dentro do mato, dentro das igrejas pequenas, né? Esses hinos me incomodam, porque parece que Deus está preso a uma congregação pequena e dentro do mato. Ele opera dentro do mato, ele opera na catedral, ele opera no centro da cidade, ele opera onde há espaço. Aleluia. Gideão era um homem corajoso. Veja que o texto diz assim: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Há uma tradução, quero dizer, que diz homem valente. E a expressão no hebraico é gibor, que quer dizer homem valente. Esse gibor é usado para Jesus em Isaías, quando diz que ele é chamado de Deus forte. El Gibor, Deus forte. Então Deus elogia ele: você é um homem de coragem. Podia ter ficado em casa acabrunhado, mas veio para o lagar malhar trigo. Nisso você mostra coragem. Você é corajoso para questionar até Deus, porque está passando por isso. Você é corajoso para se dispor, para ser usado por Deus. Você é corajoso, Gideão, para se alinhar ao projeto de Deus. Uma outra característica é que Gideão é um homem de fé. Ele aparece na lista dos heróis da fé em Hebreus 11, não é? Ali que diz que pela fé esses homens venceram os inimigos. Agora, isso era o que Deus via em Gideão e o que Gideão via em si. Porque quando Deus aparece para ele, o anjo do Senhor, e diz: o Senhor é contigo, disse assim a ele também, isso está aqui no versículo muito claro, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que é que Deus estava dizendo a ele? Eu vou enviar você para acabar com essa farra dos inimigos sobre o meu povo. Conheço alguém que diria assim: só podia ser eu, pela graça.
pela misericórdia. Deus via as qualificações de Gideão, mas Gideão só via defeito. Primeiro, incapacidade. Olha o versículo de número 15, o que é que diz? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? O Senhor olhou direitinho quem eu sou? Eu não tenho capacidade. Era isso que ele estava dizendo. Segundo, ele disse: eu também não tenho condições financeiras. Olha o que diz o versículo 15: eis que a minha família é a mais pobre. Tem gente que pensa que pobreza é impedimento para Deus usar, né? Eu não tenho capacidade, eu sou pobre. Deus disse: eu quero o teu dinheiro. E tem mais, Senhor, eu sou da tribo de Manassés, que é meia tribo, nenhuma tribo completa não é. E Minassés significa esquecido, onde eu estou. Quando Deus vai levantar um valente, irmão, Ele procura quem não tem capacidade, quem é pobre, quem é meia tribo e esquecido. Deus disse: é esse. Aonde é que tu mora aqui em Nazaré da Mata? No centro ou nos arredores? Não importa, se Deus quer te levantar como um valente nessa geração, Ele vai te buscar lá, Ele vai te buscar lá, Ele vai te buscar lá. Aleluia. E outra, viu, irmão, ele era o caçula. O que ele disse aqui, olha: eu sou o menor na casa de meu pai. Dá a entender que ele não era o primogênito, que o primogênito era o herdeiro de tudo com a morte do pai, né? Mas ele disse: eu sou a raspa do tacho, o último da fila. O Senhor vai investir em mim? O Senhor tem alguma chamada comigo? Eu não tenho capacidade, eu sou pobre, eu não tenho condições financeiras, sou da meia tribo de Manassés. Significa esqueceu e estou lá na rabeta da fila. Deus disse: é você que eu vou levantar como um valente nessa geração. Aleluia. Olha que coisa linda o anjo do Senhor faz. Capítulo 6 e o versículo 11. Primeiro diz que o anjo do Senhor veio. Versículo 12 diz que o anjo do Senhor apareceu. Versículo 12, a parte B, diz que o anjo do Senhor falou. E o versículo 14 diz que o anjo do Senhor olhou. Deus vem. Sabe por que apareceu? Porque tem hora que Deus está perto e a gente não vê, mas Ele está ali. Mas tem hora que Ele quer que a gente veja. Eu vou mostrar que você não está sozinho. Aí Ele materializou-se. Agora parecia um homem para quem olhava, né? Um homem comum. Apareceu. Aí diz o texto aqui que ele falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olhou para ele assim, viu um homem qualquer, né? Depois Deus olhou para ele assim, ó. Você imagina Deus olhando para você, não? Deus ficou assim olhando para ele, ó. E ele lá, malhando trigo. Malhando mesmo, trabalhando. Às vezes a gente está fazendo as coisas e não sabe. Deus está assim, ó. Faz tempo que eu estou te observando. Faz tempo que eu estou te olhando. E dizendo: é essa. É esse aí que eu vou levantar. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora Deus vai se revelar como o Deus de Gideão. Gideão tinha tanta dificuldade de entender que Deus ia usar ele, que foi o homem que mais pediu sinal a Deus. Ele não se contentava só em Deus falar, não. Ele disse: eu quero ver. Tem gente que é guloso, né? Deus dá um prato e ele ainda quer uma sobra ainda. Mas Deus é um Deus de sinais. Quem diz amém?
Quando Deus disse que ia usar ele disse assim: olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá um sinal de que é tu que falas comigo. O que é que você quer? Eu vou trazer um presente para o Senhor. Costumava-se, quando um profeta ia profetizar para alguém, não é? Que a pessoa em gratidão dava algo a ele. Isso no Antigo Testamento. Não era porque o profeta pedia, era porque a pessoa que recebia a profecia sentia o desejo, não é? É tanto que Manoá disse assim: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a palavra te honremos? Está vendo? Te demos algo, não é? Então ele, quando recebeu aquela palavra, pensando que estava falando com um homem qualquer, ele disse: deixa eu te dar um presente para eu trazer aqui, bolos asmos de uma efa de farinha e carne. Eu vou preparar esse cozinhado e vou te trazer. Aí ele trouxe. O anjo do Senhor esperou. Ele disse: eu vou colocar aqui sobre uma rocha. Ele disse: bota o caldo por cima. Deus é caprichoso. Aí ele jogou a farinha, botou o caldo por cima. Aí o anjo do Senhor tocou com a vara. Aí pegou fogo assim, ó. Ele disse: eita, é o Senhor, e eu não sabia. Caiu de joelho. Te prepara, homem valente, para ter grandes revelações de Deus. Levanta a mão aí, só os jovens, só os jovens. Tempo de experiência espiritual com o Senhor para vocês. Se preparem para isso. O homem que será levantado, a moça que será levantada, tem que ter primeiro experiência com Deus. Aleluia. Aí Deus dá o sinal, recebendo a oferta. Versículo 34. Eu vou dar outro sinal. Toda pessoa que eu escolho, eu revisto. Diga comigo: toda pessoa que Deus escolhe, Deus reveste. Olha o versículo 34, o que é que diz? Então o Espírito do Senhor fez o quê? Revestiu a Gideão. Além de Deus dar experiência, ele disse: eu vou dar dons. Eu vou investir na sua vida. Está preparado para isso, jovens? Além de dar experiências, Deus vai investir talentos, dons, habilidades espirituais, intelectuais. Deus vai abrir portas em faculdades para vocês entrarem e serem testemunha dele lá, nos cursos mais diversos possíveis. Você vai entrar e vai sair com um diploma balançando assim, olha. E enquanto os incrédulos cantam uma música do mundo, no dia da formatura, tu vai cantar um hino e vai falar línguas estranhas, dizendo: Deus me deu esta vitória. Aleluia, glória a Deus. Terceiro sinal, não disse que era muito sinal. O sinal recebendo oferta, o sinal revestindo de poder, mas também um sinal do velo de lã. Ele disse: Deus, está sendo tão difícil acreditar que o Senhor vai me usar, que eu queria pedir um outro sinal. Eu vou botar um novelo de lã aqui no meio do mato, e eu quero que venha a garoa e molhe ao redor e não molhe o novelo. Irmão, tecido puxa muito água. Se eu quero que molhe ao redor e não molhe o novelo, eu disse: tá bom. Deus tem uma paciência, né? No outro dia, quando ele se levantou para olhar, estava tudo molhadinho ao redor com orvalho e o novelo sequinho. Disse: glória. Disse: agora eu quero o contrário. Eu quero que molhe só o novelo e ao redor seco. Deus disse: cabra incrédulo. No outro dia, quando ele levantou, estava tudo seco ao redor e o novelo molhadinho. Deus disse: está vendo que eu estou contigo? Deus vai tirar todas as dúvidas, diga amém.
Antes de você ser usado para convencer alguém, você não pode ter dúvida. Primeiro Deus vai convencer você de que está com você e que lhe escolheu para ser um valente nessa geração. Aleluia, glória a Deus. Agora, Deus, depois que confirma o chamado, Ele dá estratégia. Como eu preciso de valente, e você é um valente, você também só vai escolher gente valente. Não escolha frouxo, covarde. Saia tocando a buzina aí e começa a chamar. Aí ele começou a tocar a buzina. Venha que a gente vai para a peleja contra os midianitas e os filhos do Oriente. Aí os irmãos sabem, né? Tem gente que vem, mas vem na multidão, né? Aí encheu 32 mil. 32 mil. Isso vai ser estrago. 32 mil. Coitado dos midianitas. Deus disse: tem muita gente. Nem todos têm o mesmo espírito que você. Diga aos medrosos, olha, e aos covardes que ele pensou que não ia voltar quase ninguém. Subiu numa rocha e disse: os covardes e medrosos que voltem. 22 mil voltaram. Fiquei só com 10. Deus disse: ainda tem muita gente. Que tem gente que só ocupa banco, só ocupa espaço. Procura ele na vigília, ele não está. Procura na consagração, ele não está. Procura na doutrina, ele não está. Procura na escola dominical, ele não está. Ele só está em dia de festa. Aí não é valente, não é corajoso. Tu vai passar por um segundo teste, esses 10 mil. O que é que eu faço? Desce ao ribeiro e observa como é que eles bebem água. Tu vai ver 2 grupos. É Deus dando estratégia, irmão, porque Deus não quer que a gente trabalhe com todo mundo. Deus tem uma peneira, tem um vestibular. Diz: esse daqui não vale, esse daqui não presta, esse daqui para esse trabalho não. Ele pode servir para outro trabalho, mas para esse não. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Aí Deus diz: só observe aquele que toma água colocando a cara na água, e aquele que pega com a mão bebendo e olhando assim, ó. Se esse é o que presta. Porque o que bota a cara na água, se vier o inimigo, pega ele bebendo água. Mas se ele pegar com a conchinha da mão e tomar e olhar assim, é porque ele diz assim: eu estou bebendo água, mas se o inimigo vier, espada nele. Sabe quantos ficaram? 300. Deus disse: está no ponto. Está no ponto. São esses 300 valentes com os quais eu vou te dar a vitória. Aí ele chega agora como líder, divide em 3 pelotões de 100. Tocha na mão, a tocha coberta com um vaso e uma buzina. Aí Gideão diz: olha, quando eu der o grito, vocês vão dizer: pelo Senhor e por Gideão. É importante isso, irmão. A pessoa que Deus vai levantar, ela é pelo Senhor e pelo líder que Deus estabeleceu. Essa ideia de que eu só sou pelo Senhor, não respeito o homem, você nunca vai ser levantado, porque Deus respeita o homem que Deus colocou na frente. A espada do Senhor e de Gideão. Você sabe que Gideão ainda estava com dúvida? Será que Deus vai fazer eu vencer mesmo? Sabe por que ele tinha dúvida? Porque os midianitas e os filhos do Oriente eram maior em quantidade. Qualquer um de nós aqui teria o mesmo medo. A quantidade dos inimigos era muito grande. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos na quantidade. E quantos gideonitas eram? Pela quantidade eles estavam em vantagem. Pelo tempo de opressão, Israel estava fraco
e o inimigo forte. Então eles estavam temerosos. Aí Deus disse: eu sei que ainda tem alguma coisinha lá em Gideão que não está acreditando. Vem cá, Gideão, vem no acampamento do inimigo. Aí ele vai lá. Quando ele chega lá, Deus disse: escuta o que eles estão conversando. Aí estava um midianita conversando com o outro. Rapaz, eu tive um sonho essa noite. O outro fez: foi mesmo? Se foi. Eu sonhei que uma espiga de cevada, ela dava contra as tendas aqui, derrubava tudo, era um alvoroço tão grande. Aí o outro deu uma de intérprete e disse: eu acho que eu sei, isso é Gideão que vai derrubar a gente. E Gideão ouvindo disse: tá medonho, eles estão mais crentes do que eu. Você acredita que o que o inimigo vai preparar, Deus mostra ao crente? Quem acredita nisso aqui? Mostra. O que o inimigo vai preparar, Deus mostra ao crente. Para quê? Para você criar imunidade e se armar. Lembra que quando um rei tentava investidas contra Israel, Eliseu ia ao rei de Israel e dizia assim: não passe por tal lugar, porque o rei tal vai passar por ali, e ele vai pegar vocês. Se vocês forem por ali, ele vai ter uma cilada armada. Aí o rei de Israel não ia. Outra vez Eliseu disse: agora não vá pelo outro lugar. Quer dizer, o que o inimigo pensava lá, Deus dizia ao profeta, e o povo obedecia e não ia. Quem obedece só tem vantagem. Aí um dia esse rei desconfiou. Disse: eu acho que tem alguém dos meus que está passando o recado. Juntou os soldados e disse assim: tem alguém aqui que não está sendo leal. O que eu digo que vou fazer contra Israel, eles ficam sabendo e não vão para lá. Aí um levantou: meu senhor, não é falta de lealdade de nenhum de nós, não. É porque o que o senhor pensa na cama, lá no leito, caladinho, tem um profeta em Israel chamado Eliseu, que Deus revela a ele. Então vamos matar o profeta. Aí mandou um exército para pegar um homem. Que homem perigoso, é? Um exército para pegar um homem. Onde é que ele está? Em Dotã. Se vá lá que eu quero ele, matá-lo. Aí mandaram o exército. Lá estava Eliseu com Geazi. Daqui a pouco aquele barulho de galope. Geazi levantou-se de manhã, abriu a porta, foi se espreguiçar. Quando olhou, o exército ao redor da casa todinho. Disse: ai meu senhor, vamos morrer. Eliseu aperreado disse: oh meu senhor, abre os olhos do moço para ele ver o que eu estou vendo. Aleluia. Escuta o que eu vou te dizer na abertura deste congresso de jovens. A sede do inimigo para te derrubar é grande, mas Deus vai investir na tua vida e vai te levantar como um valente. E este congresso será marcado por quebra de laço e arapuca, para tu continuar servindo a Deus com alegria. Vamos ficar em pé, igreja, por favor. Ande como na vassoura andere machore me cantaramanás. O laço está sendo quebrado esta noite. Fecha os olhos, que está descendo algo novo da parte de Deus. Assim como o Senhor revestiu a Gideão, Ele vai revestir você. Mas Deus vai te dar uma coragem, uma valentia. Aleluia. Deus vai fazer um investimento tão alto na tua vida, nesta geração. Te prepara. Aleluia.
para deixar de boca aberta até professor lá dentro da faculdade. Ande agora chora menas. Mentre comanava suri me cantarava suri me rai. Fecha os olhos, só o teclado, por favor. Daqui a pouco a gente canta adorando. A presença do Deus de Gideão está aqui. Eu quero convidar em primeiro lugar, com a permissão do pastor Dionísio, as vidas que querem aceitar a Cristo como Salvador. Você que veio aqui participar deste culto, ouvir os hinos, a palavra, e sente a necessidade de Deus lhe perdoar, transformar a sua vida, para que você seja uma pessoa completamente diferente. Essa é a oportunidade. Saia do seu lugar aqui ou na galeria onde você estiver, com a sua mão levantada, vem à frente e receber a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Ele é poderoso para te salvar esta noite. Ele é poderoso para transformar a tua vida esta noite. Alguém do lado de fora, você que está ao lado de uma pessoa não crente, irmãos, convide essa pessoa para vir à frente, em nome de Jesus. Teu nome é vida, teu nome é poderoso. Vamos cantar com um grande coral. Glória a Deus. Eu senti muito forte a presença de Deus quando vocês cantaram esse hino. Que quando o nome de Jesus é mencionado, as cadeias se partem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar? Fecha os olhos. Vamos adorar ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, eu quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda mente e coração. Sobre toda mente e coração. Fecha os olhos e